Uma questão também que chama atenção, porque a gente tem conhecimento que a questão do acesso ao ensino, ele era elitista. Você conseguiu dimensionar a origem social e econômica dessas mulheres, principalmente da Arinda? Se elas tinham condições econômicas? E uma coisa que me chamou a atenção também, desculpa, essas mulheres chegaram a ser eleitoras? Ah, sim. Então, é uma das dimensões, né, que eu divido a minha pesquisa em 3 dimensões. Vou começar para poder voltar na sua pergunta primeira. A minha pesquisa eu divido em 3 dimensões. A primeira dimensão é a da formação, a segunda dimensão é a dimensão da atuação profissional, e a terceira dimensão tem a ver com essa questão, né, do sufrágio, né, feminino, porque ali no início do século XX é muito forte, né, esses movimentos de luta, né, pelos direitos das mulheres, quando a gente identifica, né, como uma das ondas, né, do feminismo para alguns autores. Essas mulheres, algumas eu identifico a participação, tá? Né, dessas mulheres ali, junto com uma da grande líder, né, do sufrágio aqui, das sufragistas no Brasil, que foi a Carmen Portinho, que é engenheira e urbanista, né? Então tem essa relação. Eu identifico que não todas, eu não posso dizer assim, todas as arquitetas, essas mulheres se envolveram, não, eu não posso afirmar isso. Mas eu encontro nomes ali e vou montando essa rede de relações. E muitas, né, certamente participaram de movimentos e lutaram, né, ali diante dos instrumentos, né, que foram estabelecidos para a época, e certamente participaram, né, aí de votações, eleições, enfim. Né? E a outra pergunta que você tinha feito anteriormente era... origem social e econômica. Perfeito. É a origem social e econômica. Então, o que eu observo? Que ela não tem uma origem social e econômica da elite nos termos que nós imaginamos mais comumente. Vou citar um exemplo, né? Nós temos aí, para a gente falar de mulheres, arte, profissão, né? A origem social, por exemplo, da Tarsila do Amaral. É uma origem social das famílias de elite, né? De São Paulo, enfim. Essa não é a origem da Arinda. A origem da Arinda, o que eu enxergo, por exemplo, é que ela vem de uma camada média urbana, e que era muito comum aqui no Rio de Janeiro, essa camada média urbana formada por profissionais, né, por trabalhadores do serviço, do funcionalismo público, né, porque a capital, enfim, as instituições aqui, né, e o Rio de Janeiro agregava realmente o maior número, né, de funcionários públicos aí do Brasil. E aí a família da Arinda, né, o seu pai, por exemplo, era funcionário da prefeitura, mas ele não era um alto funcionário. A Arinda, ela era professora, também não era, né, uma alta funcionária da prefeitura. Né? Então a Arinda está vindo ali de uma camada média urbana que não necessariamente é uma elite econômica nos termos que a gente identifica diversos personagens, né, mulheres inclusive, tá? Que eu acho que se a gente for traçar, né, as camadas populares, essas camadas médias urbanas, as camadas populares com certeza a maioria, as camadas médias depois, né, e as elites ali num número que a gente quase que consegue contar de famílias, né? Bom, então acho que essa é a origem social, que também tem a ver com aquilo que eu falei sobre a própria importância do curso de arquitetura nesse momento, né? Então ali na EMBA, nesse momento, nós não estamos observando ainda essas elites, né, frequentando esses cursos, tá? Eu consigo observar ali que são realmente essas camadas médias, né? Um ou outro ali, né, dessas elites. E principalmente nos cursos de pintura, enfim. Talvez por não ser um curso elitista? De pintura, você está falando? Não, o curso de arquitetura por não ser um curso elitista, como é o direito, a medicina. Isso, não tinha, essa arquitetura realmente não tinha essa, né, essa elitização, né, que esse processo que de fato vai acontecer, né, a engenharia, ela já tinha, né, já vinha sofrendo um processo, né, de elitização, depois o direito, a medicina com certeza, né, já nascem assim, mas a arquitetura, ela está sofrendo esse processo.
Então, eu vejo isso nas arquitetas que vão frequentando, cada vez mais dessas camadas médias já estão mais se aproximando do que? Das elites, né? Então, as mulheres já de 30, 40 e muito provavelmente 50 e 60 já estão bem mais próximas dessas camadas médias de elite do que das camadas, né, digamos, mais populares, né? Estou falando assim bem resumido, tá, gente? Porque isso é uma complexidade gigantesca quando a gente fala desses estratos sociais, né? Sim, é uma complicado. Complexidade gigantesca. Mas, assim, só para a gente entender que ela era uma figura que estava frequentando esses meios e tal, com personagens da elite política, inclusive, tá? Mas que eu não consigo enxergar, de fato, essa elite econômica dela. Eu acho que ela teve uma ascensão, inclusive, né? Porque ela casa com um funcionário do Tesouro Nacional, por exemplo, que era já de uma família, assim, né? De tradição ali, de altos cargos do funcionalismo público. Então, eu acho que isso também deu uma ascensão econômica e social para ela.